O Sport Lisboa Benfica vai realizar a segunda volta das eleições aos órgãos sociais do clube no próximo sábado. João Noronha Lopes é um dos candidatos que vai às urnas no dia 8, depois de ter conseguido 30,2% dos votos dos mais de 85 mil sócios que participaram no ato eleitoral do passado dia 25 de outubro. A BTV vai agora repetir o modelo da primeira volta, ou seja, entrevistas individuais aos candidatos e um debate a dois, neste caso, na quinta-feira que vem. João Noronha Lopes está na BTV, quando faltam 4 dias para as eleições. João Noronha Lopes, mais uma vez, bem-vindo à BTV. Gostava de começar por perguntar o que é que sente pelo facto de estar nesta inédita segunda volta das eleições do clube. Sinto uma grande satisfação e é uma honra ter merecido a confiança de muitos benfiquistas para estar na segunda volta. É preciso dizer que o ato eleitoral foi uma manifestação extraordinária de benfiquismo. Eu não me canso de agradecer às pessoas que contribuíram para isso, a todos os funcionários, aos delegados, aos voluntários que estiveram lá até às tantas da manhã para ajudar este ato eleitoral. Foi uma demonstração de grande benfiquismo. Mostrámos ao mundo mais uma vez porque somos o maior clube do mundo e, portanto, é uma honra, é uma satisfação ter feito parte deste ato eleitoral. João, começamos pelos temas, não vão variar muito das entrevistas que já fizemos e do debate, mas obviamente que agora podemos esmiuçá-los um bocadinho mais e começamos naturalmente pelo futebol profissional. Estamos a início de novembro, faltam 2 meses, digamos, para o arranque do mercado de janeiro. O que eu lhe pergunto é que planos é que tem para esse mercado de janeiro, caso seja eleito, e se essa abordagem ao mercado depende mais do percurso feito na Liga dos Campeões ou no campeonato? Essa abordagem ao mercado é uma abordagem que nós vamos ver com José Mourinho, vamos nos sentar com José Mourinho e vamos ver aquilo que ele pensa sobre o assunto e quais são as necessidades do plantel. Agora, é estranho que depois de termos investido mais de 130 milhões de euros em jogadores, já estejamos a falar em ter que ir ao mercado de janeiro, o que significa que, mais uma vez, a gestão desportiva do Benfica não correu bem, não foi uma gestão profissional e por isso é que estamos a ter esta conversa. Mas, naturalmente, se tivermos que reforçar a equipa, iremos ter uma conversa com José Mourinho e iremos ver o que é que teremos que fazer. José Mourinho apresentando nomes, obviamente, se forem financeiramente viáveis em termos de investimento, é essa a abordagem ao mercado? Ou apresentando em concreto José Mourinho um nome, a administração e a área do futebol vai-lhe apresentar outras soluções, eventualmente financeiramente mais vantajosas para o clube? Nós temos é que acertar bem, nós não podemos ir buscar Meitês, Jurasex, André Cabral, Bernat e outros que tantos que chegam e depois que não jogam e que não rendem e que depois são vendidos com prejuízo para o Benfica. E, portanto, o que tem que haver é um scouting profissional, que é isso que eu trago com pessoas que já trabalharam no scouting e que sabem muito da matéria, e uma estrutura que funciona como um todo. Ou seja, uma estrutura que as pessoas sabem exatamente aquilo que têm que fazer, sabem exatamente aquilo que é a visão do presidente relativamente ao futebol e estão muito alinhadas na fome de vencer e na vontade de ganhar e para isso vão obviamente trabalhar com José Mourinho, que quer tanto ganhar como qualquer um de nós. José Mourinho já disse que está no clube não para exigir reforços, mas essencialmente para melhorar os jogadores que tem à disposição. Como é que pretende ajudar o treinador a desempenhar essa tarefa? Criando condições para que José Mourinho ganhe no Benfica. A diferença relativamente às duas estruturas do futebol é esta. Eu tenho pessoas que já passaram pelo Benfica, tiveram percursos na formação, tiveram percursos no scouting. O Tomás do scouting já reportou ao Pedro, que vai ser o diretor-geral, o Pedro Ferreira já reportou ao Nuno Gomes e, portanto, são pessoas que tiveram no scouting e na formação, conhecem os cantos à casa e depois saíram e voltam ao Benfica muito mais experientes, não só mais experientes em termos de gestão desportiva. O Pedro esteve na Premier League, fez um percurso notável no Nottingham Forest, o Nuno Gomes formou-se, é consultor da FIFA para todo o mundo, o Tomás Amaral também foi diretor desportivo, portanto são pessoas que já trabalham em conjunto, que conhecem os cantos à casa e que têm uma grande experiência do futebol. E quando assim é, e principalmente todos eles têm uma grande vontade de ganhar, como o Vítor Paneira, que nós conhecemos, que traz aquela mística, aquela vontade de ganhar e que vai ter um papel muito importante estando no banco, juntamente com os jogadores, transmitindo a mística àqueles que vêm de fora e aos jovens da formação. E, portanto, isto é uma equipa que está preparada para vencer e que já está a falar há algum tempo e que, no primeiro dia em que assumir as funções, está lá para ajudar Mourinho a ganhar. Caso haja necessidade de reforços, depois dessas potenciais conversas com José Mourinho, a sua prioridade e a sua visão é privilegiar o mercado nacional ou o internacional?
até atendendo ao facto de ser um mercado de janeiro, portanto a adaptação tem que ser praticamente imediata ao clube. Temos que fazer uma análise dos dois mercados. O mercado nacional, por exemplo, vai ser uma das áreas onde o Vítor Paneira nos vai ajudar, até por ter um grande conhecimento do mercado português e até das divisões secundárias, onde às vezes nós poderemos ir buscar jogadores. É um mercado que tem sido descurado pelo Benfica nos últimos anos. O ano passado fomos buscar o Manu, foi uma boa decisão, mas acho que temos que olhar com outros olhos para o mercado português e depois, obviamente, dependerá das necessidades por cada posição e da conversa que vamos ter com o treinador. Uma das realidades enfim, temos vários exemplos que a demonstram, tem a ver quando o Benfica se interessa por um jogador, há um inflacionamento do valor. Como é que pretende contornar esta reação que acontece não só em Portugal, mas também nos mercados internacionais? Chegando mais cedo. Temos de ter um departamento de scouting profissional. O Benfica hoje não tem um chief scout. Como é que é possível que um clube como o Benfica não tenha um chief scout? Quando não se tem um chief scout ou um responsável máximo pela prospecção, depois obviamente erramos mais e vamos buscar jogadores mais caros. Portanto, o Benfica tem que ter a capacidade de se antecipar e de chegar mais cedo. Até porque mercados onde o Benfica normalmente estava e tinha uma presença muito forte, como o Brasil e a Argentina, neste momento outros clubes europeus já lá chegam também mais cedo. Portanto, o Benfica tem que chegar mais cedo e tentar ir buscar jogadores por 10 ou por 15, que depois, nos últimos dias do mercado, vai buscar por 30. Portanto, isto passa por um departamento de scouting bem organizado, com as necessidades da equipa bem definidas, quais são os jogadores que vêm da formação, quais é que são os jogadores que nós temos que ir buscar lá fora. Se houver este conhecimento e esta organização, e na minha equipa existe, nós obviamente que vamos poder buscar jogadores mais baratos e que depois eventualmente ingressam na equipa numa altura mais cedo. Temos falado de entradas, olhando para a outra perspectiva da porta, ou seja, para as saídas. Qual é a sua visão sobre a capacidade do Benfica resistir a eventuais propostas por talentos, sejam eles mais jovens ou menos jovens, do clube? E coloco-lhe aqui duas situações. Aumenta o salário para o atleta se sentir mais motivado a ficar mais tempo no clube, ou aumenta a cláusula de rescisão para desmotivar os interessados? Não, eu acho que todos os jogadores têm, obviamente, o direito de sair um dia para outros clubes e se algum candidato disser que nunca vai vender jogadores, está a faltar à verdade. Agora, o que nós temos é que ter condições para reter os jogadores mais tempo. Como é que isto se consegue? De duas maneiras. Por um lado, tendo uma gestão financeira rigorosa e equilibrada, que faça com que nós não tenhamos que vender os jogadores tão cedo ou não tenhamos que vender os jogadores por necessidade. E, em segundo, criando nos jogadores, principalmente nos jogadores da formação, a filosofia e a vontade de ser campeões no Benfica antes de ser campeões lá fora. Como é que isto se consegue? Consegue-se de duas maneiras. Garantindo que esses jogadores da formação, de facto, vão evoluir para a equipa principal, têm condições para ser titulares. E ao fazermos isso, o que é que nós estamos a fazer também? Que os jogadores que vêm atrás vejam o exemplo dos jogadores que podem triunfar na equipa principal. E, em segundo, ter símbolos do Benfica na estrutura que transmitam aos jogadores essa mística e essa vontade de vencer que façam com que eles fiquem mais tempo. E depois, naturalmente, que os jogadores terão a oportunidade de sair e de ir para outros clubes. Agora, eu estou farto da conversa de que nós não podemos cortar as pernas aos jogadores. Estou farto desta conversa. Eu quero é que os jogadores não lhes cortem as pernas para ser campeões do Benfica. E depois de serem campeões do Benfica, naturalmente seguirão a sua vida. Isto consegue-se como? Consegue-se chegando mais cedo aos jogadores, nomeadamente a um jogador como o João Neves, chegando mais cedo, falando com ele, com a sua família, com o seu empresário, na altura certa, colocando-o ao nível mais alto do plantel em termos de salários, criando a perspectiva que depois, quando sair, obviamente, poderá ter uma compensação financeira, dizendo a um jogador, por exemplo, como João Neves, que poderia ser capitão do Benfica, não por regulamento, mas porque ele simbolizava aquilo que os benfiquistas gostam de ver, não é? Eu vi o João Neves a ganhar bolas de cabeça a jogadores que têm 1,80 m e, portanto, é ele que galvanizava e que empolgava os adeptos. E, portanto, eu pergunto quanto é que vale um jogador como o João Neves mais um ano no Benfica. Teria valido mais um campeonato. O que eu não consigo entender, Luís, é isto. Eu não consigo entender como é que se vende um jogador como o João Neves por 50 milhões de euros, porque por necessidade, e depois no ano seguinte nós temos 130 milhões de euros para gastar em jogadores. Ou melhor, entendo, é porque neste ano estamos em período eleitoral. Mas é viável estabelecer uma idade mínima para o jogador, ou máxima, para o jogador ficar no plantel, porque há o poder de atração das outras ligas, com um ambiente competitivo muito mais interessante do que a Liga Portuguesa. Falo nomeadamente da Liga Francesa, da Liga Inglesa à cabeça, mas também até da Liga Italiana e da Liga Alemã. É possível dizer a um jogador não sais até aos 23 anos? Não, estas coisas não funcionam por decreto. Tem que haver uma política, e a política tem que ser
tão importante como que os jogadores serem campeões dos escalões jovens é ver quantos deles é que evoluem para a equipa principal e triunfam na equipa principal. E, portanto, isto tem que ser uma prioridade de todas as pessoas, desde as pessoas que estão envolvidas na formação, até ao diretor-geral, até ao vice-presidente para o futebol. Portanto, esta é uma prioridade. E depois, obviamente, que se existir esta filosofia, nós temos que fazer muito mais para reter os jogadores e garantir que os jogadores, ou tentar garantir que os jogadores conseguem pelo menos permanecer 2 anos no Benfica. Agora, se chegar uma proposta irrecusável para estes jogadores, obviamente que o Benfica tem que olhar para ela e é natural que os jogadores querem evoluir. Aquilo que eu critico é que não se fez o suficiente para reter um jogador como o João Neves. E não se fez, porque eu sei daquilo que falo. O João Neves não queria sair. Quer dizer, há várias entrevistas onde o João Neves disse que não queria sair. Obviamente que se nós não falamos com ele na altura certa, se depois do outro lado há um treinador que lhe liga a dizer vem porque faz parte do projeto, se do lado do Benfica vamos empurrando as coisas com a barriga, há uma altura em que o jogador obviamente já tem a cabeça no outro lado. Foi isso que aconteceu com o João Neves, é isso que não deveria acontecer, é isso que não acontecerá com a minha estrutura para o futebol. Relativamente aqui a uma componente financeira do futebol profissional, é inevitável ela estar associada. A fasquia de 100 milhões de euros de investimento, uma ordem de grandeza genérica, por época, é sustentável, na sua opinião, ou pretende reduzi-la? É sustentável se o Benfica for bem gerido financeiramente, e não é. Agora, se o Benfica todos os anos, depois com certeza que falaremos das contas, nós todos os anos perdemos 15 milhões de euros. E, portanto, isto é uma situação insustentável, porque se ano após ano vamos perdendo 60 milhões de euros só nos resultados e nas despesas correntes, ou seja, sem as vendas de jogadores, significa que não só não temos condições para pagar o passivo, como também não temos condições para garantir os jogadores mais tempo. E, portanto, há aqui um problema financeiro e de sustentabilidade financeira que, ao contrário do que aquilo que diz Rui Costa, é um problema. É preciso dizer as coisas como elas são. Há aqui um problema de sustentabilidade financeira que depois leva a que nós tenhamos a vender jogadores à pressa. Vendemos à pressa o João Neves, vendemos à pressa o Marcos Leonardo. Porquê? Porque há uma má gestão financeira que se alia a uma má gestão desportiva. Últimas perguntas sobre o futebol profissional. Qual é a sua opinião sobre tetos salariais no plantel? Eu acho que deve haver um teto salarial no plantel. E a última pergunta é, Mourinho tem contrato por mais 2 anos, como é que, na sua opinião, se define o perfil de um treinador do Benfica? Experiência e carisma ou, por outro lado, juventude e irreverência? Eu acho que o Mourinho, uma das coisas que eu gosto muito é que sinto que o Mourinho está feliz no Benfica. Aliás, vê-se isso. Está feliz no Benfica, vai ver os jogos da formação, passa tempo no Seixal, tem um grande desejo de ser campeão pelo Benfica e isso deixa-me muito, muito competente. E, portanto, um treinador do Benfica, antes de mais, tem que ser alguém que queira muito ganhar. Passando agora para o futebol de formação... Mas deixa-me só dizer uma coisa, Luís, que tem a ver com isso. O Mourinho quer muito ganhar, como eu quero muito ganhar. Eu não consigo aceitar que alguém diga que o segundo lugar chega. E Rui Costa disse isto. Rui Costa disse esta frase. Disse que se o Benfica não ganhar, antes que seja assim, ou seja, antes que quase ganhe. Ora, não pode haver um presidente do quase. O Benfica é um clube para quem o segundo lugar não existe. Eriksen já disse isso várias vezes. E esta tem que ser a filosofia do Benfica. Quando nós nos contentamos com o segundo lugar, eu não duvido que o Rui Costa queira ganhar, não duvido que tente fazer para isso, mas não ganhou. Não ganhou. E nestes anos ganhou um campeonato em 4. E não pode dizer que os benfiquistas devem se sentir confortável porque quase que ganhámos. O quase não existe no Benfica. E isto tem que mudar. Porque se nós não mudarmos esta cultura de vitórias, se nós não mudarmos a normalização que vamos fazendo das derrotas, é muito difícil que nós demos a volta a esta situação. Passando ainda pelo futebol, mas agora na área da formação, como é que, na sua visão, se define a subida, o aproveitamento do talento que existe na formação para a equipa principal? Acho que mais do que nós ganharmos títulos nos escalões jovens, temos que criar condições para que os jogadores evoluam para a equipa principal e principalmente que tenham minutos e que sejam titulares na equipa principal. Não acredito que isto se faça através de um número clausos, dizer todos os anos vão 4 ou vão 5 jogadores, até porque os anos não são iguais. Mas os jogadores da formação têm que sentir que vão ser uma aposta. E têm que olhar para cima e ver, sim senhora, houve este jogador que ficou na equipa principal 2 anos. Porque se virem isso, o incentivo deles é serem campeões do Benfica antes de querem ser campeões de outro clube. Na sua opinião, o que é que pode melhorar na formação? Métodos de trabalho, infraestruturas, o quadro competitivo dos escalões de formação? Eu acho que, em primeiro lugar, infraestruturas. Aliás, no meu projeto
de investimento em infraestruturas, o Seixal é uma das prioridades, criar melhores condições de trabalho no Seixal. Segundo, nós temos que valorizar também os técnicos da formação. Há técnicos da formação que estão a ganhar 500 euros. E depois o que é que acontece? Depois saem para os nossos adversários. Há pouco tempo saíram 2 para um dos nossos adversários do Norte. Portanto, valorizar os técnicos da formação, que no fundo estão ali a tratar daquele que é os nossos diamantes. Eu não consigo conceber que haja pessoas que ganham milhares e milhares de euros na SAD e depois hajam os técnicos da formação a ganharem 500 euros. Isto não faz sentido nenhum. Depois, ter planos de desenvolvimento para cada um dos jogadores da formação que lhes permita ter uma perspectiva daquilo que os espera. E, portanto, se nós tivermos tudo isto e se tivermos uma estrutura para quem a formação é fundamental, alinhada com o treinador, em que defina claramente quais é que são os lugares da equipa que vão ser preenchidas pelos jogadores da formação e quais aqueles em que nós temos que ir buscar jogadores lá fora, isso obviamente que vai facilitar o sucesso dos jogadores da formação e vai permitir que eles queiram ficar mais tempo no Benfica. Passando para a comunicação, que foi um tema que não abordámos na primeira entrevista, pergunto-lhe que visão é que tem em termos de linha e de prioridades da comunicação do clube? O Benfica não tem tido voz e, portanto, acho que há um problema grave da comunicação no Benfica. O ano passado, o Benfica foi gravemente prejudicado pelos árbitros e calou-se. Eu já disse isto várias vezes. A partir do mês de fevereiro, Frederico Varandas condicionou e pressionou os árbitros. O Benfica teve calado. O Benfica reage através de comunicados muito meiguinhos. Os comunicados muito meiguinhos não dizem nada. E depois não é surpresa nenhuma que na final da Taça o Benfica seja espezinhado como foi naquela final da Taça. E, portanto, estar a reagir depois da final da Taça, quando já há nada para ganhar, é estar a reagir a tarde e más horas. Comigo o Benfica vai ter voz, Luís. E ter voz significa que vai ter um diretor de comunicação que vai dar a cara e que não se esconde atrás de comunicados e vai ter um presidente que nas alturas certas vai falar. Era isso que eu gostava de perguntar, João. João Noronha Lopes, imaginemos esse caso de Benfica prejudicado pelas decisões de arbitragem. Eu pergunto-lhe a quem deve reagir, quando e como. O presidente do Benfica não tem que falar sempre, mas tem que falar em alturas importantes. E quando o presidente do Sporting pressiona e condiciona os árbitros em fevereiro, se eu fosse presidente, eu teria falado e teria dado a cara. O problema é que não só o Rui Costa não fala nas alturas certas, como depois se esconde. Eu vou-lhe dar um exemplo. Depois do final da Taça, o Benfica faz um comunicado a reagir e bem àquilo que se passou. Diz que vai cortar as relações com a Federação, diz que nunca mais vão ver jogos no Estádio da Luz. Passado 2 dias, Pedro Proença estava sentado ao seu lado. Passado uns dias, há uma reunião de presidentes da Liga. Rui Costa foi confrontado com aquilo que tinha dito. E calou-se. Calou-se perante Frederico Varandas e calou-se perante Vilas Boas. Portanto, não é assim que se defende o Benfica. O Benfica tem que ser defendido na altura certa, no tempo certo, e há que ter coragem para defender o Benfica. E eu não consigo ainda hoje perceber porque é que Rui Costa tem medo de Proença. Não consigo perceber. Tem medo de criticar Proença. Mas porquê? Eu, enquanto presidente do Benfica, tenho a independência de poder criticar quem não defende o Benfica. E se fosse o presidente do Benfica, eu vou-lhe dizer o que é que eu teria feito diferente. Primeiro, não me deixaria embalar pela história dos direitos televisivos de Proença, que o Benfica sancionou pelo seu silêncio. Com certeza que não me deixaria embalar tendo a arbitragem controlada pelo Sporting. Não me deixaria embalar pela questão do investimento brutal que se fez numa sede da Liga no Porto e que ainda hoje não sabemos para que é que serve. Rui Costa, quando eu lhe perguntei várias vezes porque é que apoiou Pedro Proença, Rui Costa diz que não apoiou a pessoa, apoiou o projeto. Mas qual é o projeto de Pedro Proença? Qual é o projeto de Pedro Proença? É um projeto que diz que o Benfica acha que vale mais do que todos os outros direitos televisivos? Claro que vale. É um projeto que faz com que, depois da final da Taça, o Belotti é espezinhado e ainda não tenha havido um pedido de desculpas por parte do Presidente da Federação. É esse o projeto de Pedro Proença? É um projeto de Pedro Proença que na Associação Europeia de Clubes ficou ao lado dos clubes das ligas maiores, em vez de defender os interesses dos clubes portugueses, tendo mais jogos do que aqueles que nós temos hoje em dia. E, portanto, há aqui uma questão que tem a ver com a defesa do Benfica e que Rui Costa está limitado perante Pedro Proença.
e não consegue defender o Benfica. E é isto que os benfiquistas têm que se perguntar. Querem ter um presidente que não os defende? Querem ter um presidente que, por qualquer razão, está limitado pela influência de Pedro Proença? Ou querem alguém que vem de fora, que não tem nenhuma relação pessoal com Pedro Proença e que com a sua independência pode defender os interesses do Benfica? Essa é que é a grande questão que os benfiquistas têm que colocar. Passemos agora para o associativismo. Como sabe, há milhares de sócios em fila de espera para ter Red Pass. Como é que pretende resolver este problema? 2 ou 3 ideias fortes para o associativismo. Em primeiro lugar, eu acho que a questão dos Red Pass não se pode resolver à custa do aumento de preços. Ou seja, temos 20 mil lugares na lista de espera. Os sócios do Benfica não podem pagar aumentos de Red Pass de 20% todos os anos. Ou de 40%, como agora se apresentou para um pacote de jogos da Champions. E por isso é que eu, no meu programa, proponho o congelamento do preço dos Red Pass. Mas nós fizemos as contas, não estamos aqui a fazer isto do nada. Se nós aumentarmos o preço dos Red Pass 2% ao ano, aquilo que vamos buscar em termos de receitas é cerca de 1 milhão de euros. Ora, 1 milhão de euros não é nada, é uma comissão bem negociada com o jogador, por exemplo. E, portanto, não podem ser os sócios individuais do Benfica que pagam os erros da gestão de Rui Costa. Porque há aqui 2 visões. Há uma visão que diz assim, há 20 mil lugares de espera para os Red Passes, vamos aumentar porque alguém há de pagar. Mas isto não é o Benfica é um clube do povo. E não podem ser só as elites que têm dinheiro a pagar os preços dos Red Pass. E por isso é que eu proponho o congelamento do preço dos Red Pass. Mas eu depois digo como é que eu vou compensar. E vou compensá-lo como? Através de receitas da zona corporate e das empresas, através de aumentando as receitas de dia de jogo, quer na melhoria da fan zone, quer com maior oferta de alimentação e melhor oferta de alimentação do estádio, criando receitas adicionais na área do merchandising internacional, na área dos conteúdos digitais, na área das redes sociais, olhando para o naming do estádio como uma possibilidade e, no fundo, indo à procura dessas receitas, porque o Benfica não se pode... Os problemas do Benfica não se resolvem só a cortar custos, resolvem-se a fazer crescer receitas. E as pessoas que estão comigo e a minha experiência é exatamente fazer crescer o Benfica através do aumento de receitas para que não sejam os sócios individuais sempre a ser sobrecarregados com aumentos brutais do Red Pass. Falamos muitas vezes do clube numa lógica empresarial, dado o futebol moderno. O que eu lhe gostava de perguntar é como é que se pode evitar que os adeptos, ou os sócios, como queira, tenham a sensação de serem vistos como clientes e não como sócios. Exatamente, olhando para eles como os donos do clube. Infelizmente não é isso que acontece. Nós estamos hoje em dia e recebemos SMS a quererem-nos vender vinho, a quererem-nos vender seguros e outras coisas. E depois conhecemos muito pouco o sócio. Eu, quando vou às casas do Benfica, as pessoas das casas do Benfica dizem muitas vezes o Benfica vai às vezes jogar fora e as casas do Benfica não sabem que o Benfica lá vai estar ou sabem muito tardiamente. E, portanto, nós temos que conhecer o sócio e os SMS. Em vez de dizer compra uma garrafa de vinho, deviam-lhe dizer coisas que lhes interessavam. Como, por exemplo, se o sócio gosta de basquete, a equipa de basquete vai jogar a Aveiro. Vai haver a equipa de basquete. Se o sócio gosta de história do Benfica, hoje vai haver uma exposição no museu para que o sócio possa ir. Se o sócio está interessado em questões que têm a ver com os seus direitos, há um provedor de sócio, que é uma figura que eu vou criar para defender os seus direitos. E é isso que o Benfica tem que investir no sócio antes de investir no adepto. E isso não acontece. João Noronha Lopes, se a eleição for decidida por uma margem curta, o que é que pretende fazer para transmitir união ou unir os adeptos e os sócios do Sport Lisboa Benfica? Eu volto para o meu lugar de bancada para ver os jogos com os meus amigos e com a minha família. As eleições acabam no dia das eleições e, portanto, a partir daí, todos obviamente, vamos estar a puxar pelo Benfica, vamos torcer pelo Benfica e vamos querer o sucesso de quem lá estiver. Vamos falar das contas. Falou há pouco que a questão das contas não se pode olhar só na perspectiva de cortar custos. Já lhe vou pedir que me explique como e onde pretende cortar, mas também no aumento de receitas. E aqui também lhe vou perguntar como e onde. Começando pelos custos, onde é que pretende cortar? Olha, o Benfica não tem que cortar nos custos da equipa de futebol. Tem é que gastar melhor. E aquilo que se verifica hoje em dia é que nós temos um maior orçamento de todos os clubes portugueses e para o maior orçamento ganhamos muito pouco. E, portanto, este é que é o problema essencial. O problema essencial não é o nosso orçamento. O problema essencial é estarmos a gastar mal o dinheiro que temos. Segunda questão, relativamente às contas, Rui Costa disse que os benfiquistas podem dormir descansados. Eu não durmo descansado, nem nós podemos dormir descansados.
E não chega a dizer que nós temos contas melhores que o Porto e que o Sporting. Claro que temos. É um facto que temos contas melhores que o Porto e que o Sporting. Também é um facto que não estamos à beira do fair play financeiro. Mas isso não chega para o Benfica. Nestes 4 anos, as contas estão piores daquelas que Rui Costa tinha quando começou a sua presidência. O nosso passivo aumentou 100 milhões de euros. As nossas dívidas a fornecedores duplicaram. Os nossos capitais próprios diminuíram. E como eu lhe expliquei, estamos todos os anos a perder 15 milhões de euros. E o que é que isto quer dizer? Nestas receitas correntes, ou seja, não estou a contar se as vendas dos jogadores, se nós não equilibrarmos esta situação, todos os anos vamos ter que vender mais jogadores e os jogadores mais cedo. E estamos em piores condições para poder pagar a dívida. Como é que nós resolvemos isto? Eu já usei os exemplos, mas vou dar outra vez. Temos que ter sucesso desportivo, ou seja, temos que ir buscar o dinheiro da Champions. E por isso é que é tão importante não falhar na parte desportiva. Segundo, temos que ter um bom contrato de direitos televisivos e poderemos falar disso se quiser. Terceiro, temos que ir buscar receitas comerciais, não só ao dia de jogo, à zona à volta do estádio, aumentando mais as empresas e os camarotes, criando receitas alternativas na parte digital, criando receitas alternativas no merchandising, criando um modelo das escolas de futebol do Benfica, que obviamente também gera mais receitas para o Benfica, trabalhando melhor as redes sociais. Tudo isso está explicado no meu programa eleitoral, com muitas medidas para isso e com pessoas que sabem fazer acontecer, porque não basta ter boas ideias. Nós temos de ter uma equipa que faça as coisas acontecer. Não são consultores, são pessoas que sabem fazer as coisas acontecer e que têm essa experiência nas empresas. E depois, obviamente, temos que cortar custos. Os FSEs, ou os famosos fornecimentos e serviços externos, entre o clube e a SAD, neste momento são de 100 milhões de euros. Vimos de 55. E, portanto, quando se diz que a situação está melhor, não está. Quando se diz que a situação do passivo tem a ver com o Covid, não é verdade. O Covid aconteceu na altura de Luís Filipe Vieira. Só houve 6 jogos durante o mandato de Rui Costa. Portanto, não é verdade que isto tenha a ver com o Covid. Aliás, foi Luís Filipe Vieira que resolveu a situação do Covid e, como você deve saber, todos os funcionários do Benfica receberam exatamente para cumprir os seus compromissos. Portanto, isto não é verdade. A situação do Benfica financeiramente está pior. E o responsável por esta situação do Benfica estar pior é o atual presidente. Pergunto-lhe se admite a entrada de um investidor na SAD e se essa tomada de posição pode chegar aos 40%, na sua opinião. O Benfica tem que ter na SAD, ou deve ter na SAD, investidores estratégicos, ou seja, que aportem valor. O que é que eu teria feito se fosse presidente do Benfica? Eu, na altura certa, nomeadamente quando as ações estavam a um valor mais baixo, eu teria feito um esforço para comprar essas ações e para ser eu a escolher os investidores estratégicos. Investidores que trouxessem valor na área comercial, na área dos equipamentos desportivos, na área digital, portanto, tudo investidores que nós pudéssemos escolher, 2 ou 3, à imagem, por exemplo, do que acontece no Bayern de Munique, que verdadeiramente acrescentassem valor. Não foi isso que aconteceu. Hoje temos um investidor minoritário estratégico, eu não o conheço, mas há uma coisa que eu sei, eu tenho uma grande experiência para lidar com investidores, foi isso que eu fiz na minha vida e, portanto, vou falar com ele, vou perceber quais é que são as intenções dele para o Benfica, vou defender intransigentemente os interesses do Benfica. Acho que o Benfica deve ter sempre 2/3 do capital para lhe manter não só a maioria, mas uma maioria de controle nas decisões mais importantes. João Noronha Lopes, temos 1 minuto e meio, tenho mais a questão dos direitos televisivos, obviamente, para lhe colocar. Como é que vai decidir sobre a transmissão dos jogos na época 26, 27, 27, 28? Vou ouvir as propostas que existem neste momento. A atual direção disse que tinha 2 propostas, que remeti isso para a próxima direção. Acho que é uma boa decisão. Vou ser eu, pessoalmente, que vou liderar esse dossiê para garantir que o Benfica tem o melhor contrato de direitos televisivos possíveis. Olhando para as suas propostas no que respeita a pessoas que o vão acompanhar, já falámos da estrutura de futebol, com o Nuno Gomes como vice-presidente para o futebol, Pedro Ferreira, diretor-geral, Tomás Amaral como diretor desportivo e Vítor Paneira como diretor técnico. Depois, nas outras vice-presidências, gostava que passássemos pelos nomes e muito rapidamente o João me explicasse o que é que as pessoas vão fazer. Muito bem. Há uma José Teotónio. Deixa-me só dizer-lhe mais uma diferença relativamente à minha lista e à lista de Rui Costa. É que na minha lista todas as pessoas já têm os pelouros atribuídos e já estão a trabalhar. Na lista de Rui Costa as pessoas ainda não sabem bem aquilo que fazem. Aliás, Humberto Coelho, que é uma figura que eu admiro enquanto benfiquista e que me deu muitas alegrias, deu uma entrevista há pouco tempo a dizer que não sabia bem aquilo que iria fazer
na SAD. Vamos aos números. Nuno Gomes sabe exatamente aquilo que vai fazer. Portanto, as minhas pessoas, José Teotónio, um gestor extraordinário que se vai dedicar tempo ao Benfica na área financeira. Filipe Gomes, ex-capitão da equipa de basquete, muita experiência na agressão de patrocínios para as modalidades. Raquel Vaz Pinto para o associativismo. Manel Mota, que está à frente da maior construtora portuguesa para a área do património, que é uma área onde nós vamos investir. Temos um projeto para aumentar a capacidade do estádio para 83 mil lugares e é o Manel Mota que nos vai ajudar a fazer isso. Futebol, Nuno Gomes. Área comercial e marketing, João Cília, que é uma pessoa que trabalhou num dos maiores grupos portugueses e tem muita experiência para internacionalizar a marca. E na área estratégica, Luís Pedro Duarte, que trabalhou durante vários anos como responsável de estratégia de uma das maiores consultoras do mundo. O Benfica não pode continuar a ser gerido em cima do joelho. E uma das primeiras medidas que eu vou apresentar é um plano a 10 anos. E um plano a 10 anos porque o Benfica, mais uma vez, tem que pensar longe e tem que pensar longe de uma forma integrada e não em função daquilo que vai acontecendo em cada ano. João Noronha Lopes, obrigado pela disponibilidade para estar aqui na BTV. Outros temas serão depois abordados no debate da próxima quinta-feira. João Noronha Lopes, um dos candidatos à segunda volta das eleições do Sport Lisboa e Benfica.